Esse estudo está sendo muito top, estudo de Efésios para nós mulheres. E hoje nós temos aqui a graça de chegar no capítulo 6. Olha só que maravilha. Se você caiu aqui agora, não se preocupe. No nosso canal nós temos aí vários vídeos do Efésios 1 até o 5, sim, e cada vídeo é um capítulo. O capítulo 5 nós dividimos em 2, e agora no capítulo 6 também vamos dividir em 2. Então, vamos para o Efésios de hoje. Qual é a parte que nós vamos falar sobre Efésios de hoje? Que será? Né, ó? Porque se você for ver, Efésios tem 3 títulos. E nós vamos dividir em 2. Mas esses 3 títulos, olha só. Reciprocidade entre pais e filhos, entre patrões e escravos. A palavra fala até dos escravos, né? Lá no Efésios, no 10, né? 6:10, a luta cristã. E o 6:21, saudações finais. Pois bem, nós vamos na primeira parte e essas outras 2 vai ficar para o outro vídeo. Vamos pedir a graça do Santo Espírito do nosso meio? Que o Santo Espírito nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, pedimos a Tua graça, do Teu Santo Espírito do nosso meio. Que todo este estudo seja guiado por Ti e pela ação da Tua graça, de maneira particular. Para Ti, Senhor, não existe tempo, não existe o nosso tempo, mas sim o Teu tempo, que é o momento do Kairos, o momento da graça. Por isso, Senhor, nesta hora, que cada um de nós estamos aqui vivendo esse processo, pegando este estudo e vivendo esse estudo internamente, eu te peço, Senhor, que nesta hora uma gota do Teu sangue sobrecaia sobre nossas cabeças, para que, assim como o óleo que ungia o Teu servo lá no Antigo Testamento, a gota do Teu sangue nos unge e nos cura, adentrando da cabeça aos pés, sobre todo o ser, interior e exterior. Obrigado, Senhor, por Tua graça. Obrigado, Virgem Mãe, porque a Tua presença materna nos ensina, nos educa e nos forma. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Efésios 6:1. Vai dizer assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe. É o primeiro mandamento, que inclui uma promessa. Uma promessa. Para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra. Pais, não deixe seus filhos irritados, mas os eduquem na disciplina e com a correção do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores, segundo a carne, com temor e tremor, com simplicidade de coração, com a Cristo. Obedeçam não somente quando vigiados, para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que se aplicam de alma em cumprir a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se fosse ao Senhor, e não a homens, sabendo que cada um que tiver feito o bem receberá do Senhor o bem, seja ele escravo ou livre. Senhores, tratem da mesma forma seus escravos, deixando-os de fazer ameaça, sabendo que o Senhor deles é de vocês,
e de vocês está nos céus, e não faz distinções de pessoas. Vamos pegar esse sentido, do 1 ao 9. Olha que interessante, um exemplo aqui deste versículo, aqui mesmo na Bíblia. Vocês sabem, a cada tempo que nós vamos estudando a Sagrada Escritura, alguns pontos teológicos eu vou trazendo aqui, né? Eu tenho um estudo de teologia básica, sou formada nisto também. Se vocês não sabiam, já fica aí a deixa. E eu quero dizer o seguinte, a Bíblia católica, seja tradução Ave Maria, pastoral como essa, seja tradução Jerusalém, seja qualquer tradução, a Bíblia católica, ela tem umas escritas abaixo dos capítulos e versículos, que é uma explicação de alguns pontos ou até umas direções de alguns pontos, né? E a Jerusalém tem ao lado, né? Aqui está o capítulo, os versículos, né? E aqui embaixo está escrita de uma explicação de algo, ou de uma direção de algo. Já Jerusalém tem aqui ao lado umas citações que dessa leitura se vê uma outra parte da Bíblia, sabe? Uma outra parte, qualquer outra parte por aqui, que fala o mesmo sentido. E vamos pegar, estou falando isso, explicando isso para vocês, para nós pegarmos esse pedacinho que tem aqui embaixo dessa pastoral. Vamos lá. O texto anterior, 6, do 1 ao 9. O texto tratou de relações entre mulher e marido, o anterior. O texto presente analisa a convivência entre filhos e pais, e entre escravos e patrões. Também aqui, a partir do modelo de sociedade patriarcal e escravista. Mesmo assim, frisa o respeito mútuo, com a motivação de que o único Senhor é Cristo, que não distingue senhores e escravos. Recomenda que os filhos obedeçam aos pais, porém, supera o decálago, pois na reciprocidade pede que os pais respeitem os filhos. E a mesma reciprocidade de obediência é recomendada aos escravos e aos patrões, superando os costumes sociais da época, né? Tem até aqui uma explicação que direciona Êxodo 20, 12, né? E tem também, nesse sentido, dos costumes da época. Fala lá no Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 3. Lá do Catecismo, olha só que bacana. Também tem de Colossenses 3, 18 e 25. São citações que nos fazem esmiuçar e estudar mais a palavra. Pois bem, olha só o que essa palavra vai dizer para nós como mulheres. Lá no anterior, mulher e o seu marido, né? Agora aqui nesse 6, nesse sentido de amor para com as pessoas ao nosso redor. Lembra que Efésios vai nos trazer do começo, 1, 2 e 3, a direção daquilo que eu era, daquilo que eu sou e daquilo que Deus espera que eu seja. E aí, o 5 e o 6 vai nos dar bem claro situações para vivermos aquilo que Deus sonha que nós sejamos. E olha só que interessante, quando fala, honra teu pai e tua mãe, a obediência àquele que está como superior,
né, para nós nesse sentido superior, né? Eu não sou escrava, mas Cristo me libertou, né? Eu não sou escravo do meu trabalho, não tem escravidão aí. Tem uma conjunção, né, de pessoas que são superiores. E isto tem que acontecer para haver organização, né? Isso tem que acontecer. E aí, o Senhor vem dizer, trate essas pessoas tratem você como se fosse o próprio Cristo. E eu pensar nisso, eu como mulher, trazer isso para mim, trazer isso para a minha vida, é o quê? A mulher consegue visualizar no sexto sentido, que vai além daquilo que os homens veem ali no dia a dia, no corriqueiro, né? Mas as mulheres conseguem trazer uma harmonia ao ambiente, ao local, à situação, a um projeto, a um trabalho, né? A mulher consegue trazer essa singeleza feminina. E aí é aonde a mulher consegue... eu estou falando isso para trazer para você que você, mulher, consegue viver essa proeza de amor para com todas essas pessoas que a palavra fala, filhos, parentes, amigos, pai, mãe. Vai além. Nós, mulheres, coloquemos como potência daquilo que temos como graça, de poder trazer a visão do Senhor para a nossa vida. Podemos olhar com esta visão de que, olha só, vou pegar aqui, ponto bem claro aqui, ó, né? Honre seu pai e sua mãe, é o primeiro mandamento que inclui uma promessa. E qual é a promessa? Para que vocês sejam felizes e tenham vida longa sobre a terra. É fazer não somente porque tenho vida longa, porque essa promessa me acompanha e eu vou viver 100 anos porque eu estou honrando pai e mãe, que alegria. Não por isso somente. A promessa acompanha, mas eu não tenho que ir por causa da promessa, eu tenho que ir por amor a Cristo. Isso nós vemos no início. Lá no finalzinho, olha só, senhores, tratem da mesma forma a cada um. Aqui no caso fala dos escravos, né? Mas a cada um, sabendo que o Senhor daquelas pessoas é o Senhor seu também, o Senhor deles e o seu é o que está nos céus, é um só, que não faz distinção de pessoas. Então o amor para com minha mãe, para com meu pai, o amor para com os meus, ele tem que ser por amor e não por que eu espere algo em troca. Interessante, né, mulheres? Viver esse processo muito interno dentro de nós. Lembrando que já estamos no 6, tem mais um, logo lá no grupo já vai ser colocado, nessa semana já está, eu acredito, essa semana o dia, a data para nos reunirmos. Por quê? Porque nós temos nossos estudos de segunda a sexta. Toda segunda a sexta nós temos um estudo aqui. Mas, de vez em quando, nós nos reunimos online. E você está convidada a estar conosco. Esteja conosco online. Esteja conosco para viver esse caminho de estudo bíblico, para tirar dúvidas, dar sugestões. Vou trazer alguns temas específicos ali, muito bacanas, vou dizer, impertinentes, para nós falarmos juntas, né, para nós conversarmos juntas. E aí, só vai trazer riqueza com um olhar terapêutico. Bacana, não é? De todo esse estudo que eu trouxe hoje, com um olhar terapêutico, olha só. O amor que eu dou para o outro é cura para a minha alma.
O amor que eu transmito, que eu vivo para os meus pais, é cura para a minha geração. O amor e o cuidado com os meus pais, com aqueles que são superiores ou que são inferiores a mim, porque não existe, diante de Deus, é igual. O amor aí entra num aspecto maravilhoso. Esse amor é cura para a minha alma, para o meu corpo e para o meu espírito. Pense nisso. Escreva aqui nos comentários qual é o próximo que você gostaria de nós vivermos nesse estudo. Fala aí, qual é o livro que você gostaria da palavra, da Sagrada Escritura? E eu vou dar atenção para trazer isso para você. Até a próxima.